Nós estamos numa sexta-feira de libertação, uma sexta-feira a qual o Senhor fala conosco, através da sua palavra. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a tua voz. A igreja está aqui, está esperando uma palavra, um direcionamento vindo da tua parte, e só o Senhor pode dar esse direcionamento. Só o Senhor pode falar com a tua igreja nessa noite, Pai. Revela-nos, Senhor, a tua palavra, revela-nos, Senhor, a tua vontade. Seja conosco nesta noite, com cada um aqui nessa noite. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estou lendo aqui com os irmãos o livro do profeta Abacuque, né? Abacuque, ele foi um homem de Deus, irmão. Se nós começarmos a entender o livro do profeta Abacuque, você vai começar lá no capítulo de número 1. O livro de Abacuque começa no capítulo 1 dizendo assim, a iniquidade de Judá e seu castigo pelas mãos dos caldeus, a intercessão do profeta. O livro do profeta Abacuque já começa com Abacuque orando. O peso que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás, porque razão me faz ver a iniquidade e ver a vexação, porque a destruição e a violência estão diante de mim, e há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juiz pervertido. Vede entre as nações, olhai e mostrai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Aqui o profeta Abacuque, irmãos, começa a falar sobre uma corrupção. Os juízes ali naquela época, eles se corrompiam. Por exemplo, se alguém tinha dinheiro, pagava o juiz ia contra a determinada pessoa. Não havia dois pesos e duas medidas. Está aqui o profeta Abacuque dizendo isso. E ele começa a sua oração dizendo assim: até quando essa situação vai estar diante dos nossos olhos? Até quando essa situação vai passar diante de nós? Até quando essa situação vai passar desapercebida? Tem pessoas, irmãos, que até hoje clamam por justiça. Às vezes perdeu uma coisa, às vezes perdeu alguém, um ente querido, né? Atropelado, de acidente, ou foi um assassinato, e está lá clamando por justiça, e essa pessoa não vê com seus olhos a justiça, e está clamando também a justiça de Deus, e parece que a justiça de Deus nunca chega. O profeta Abacuque, irmã Leninha, ele estava diante de uma situação que não havia justiça, igreja. Mas uma oração de um homem de Deus muda muita história. Diga glória a Deus. A oração de alguém pode mudar o ambiente. Mas parece que a minha oração é apenas uma areninha diante de uma circunstância. Você que está pensando, faz um outro fundo para mim, parece que a oração minha não está fluindo, como se fosse uma formiguinha que está ali na parede, diante de um monte de problema, de uma multidão de problemas. Parece que a minha oração é tão insignificante. Mas, irmãos, a oração é algo, você vai orando e regando, orando e regando, orando e regando. Regando com o quê? Com lágrimas. Mas às vezes não sai lágrimas no rosto, irmãos, mas o coração sai lágrimas. Você ora e rega com lágrimas, você ora e rega com fé, você ora e rega aquela situação, você ora e vai acreditando, vai jogando um pouquinho de terra, a terra da
a terra da perseverança, a terra da insistência, do autodomínio, do autocontrole, da perseverança, da insistência, de bater o pé e dizer: eu não saio daqui quando não alcançar a minha bênção. Como Jacó chegou diante das circunstâncias e falou o seguinte: eu só solto o anjo quando eu for abençoado. Irmão, tem dias que a nossa alma ela chora, tem dia que a nossa alma se angustia e busca resposta e não encontra. Porque fulano tem, eu não tenho. Porque na vida de fulano acontece, na minha não acontece. Porque que fulano abre a porta e eu não abro a porta. Porque que a minha vida está tão difícil. Mas a oração, ela vai sendo feita. E ora aqui, e ora outro dia lá. E de repente acorda perto do som da madrugada, a hora de madrugada. E de repente ora de manhã cedo para sair. De repente ora no almoço. E de repente, quando você menos perceber, irmão, a resposta de Deus vem. O milagre na sua vida vem. A bênção de Deus na sua vida chega. Por quê? Porque você foi alcançando degrau. Você foi colocando pedrinhas e pedrinhas no seu castelo. Quando de repente aquela chegou diante do trono de Deus, diante das narinas de Deus, e Deus fala assim: agora eu vou ouvir essa oração. Segura para mim, irmão. Segura um pouco. Irmãos, havia uma irmã que muita luta, muita dificuldade, essa irmã, pode ser bem baixinha agora, com muita luta, muita dificuldade, essa irmã, ela comprou uma casa. E essa casa, com muita outra dificuldade, ela conseguiu adquirir uma segunda casa. E ela disse no seu coração: eu vou viver do aluguelzinho que eu estou ganhando. Só que ela colocou lá um homem muito perverso para morar naquela casa. E esse rapaz era um rapaz solteiro. E aquele rapaz, ele não pagava aluguel de jeito nenhum. E havia um ano que aquele rapaz não pagava o aluguel daquela casa. Porém, aquela irmã era uma irmã muito temente a Deus. Era uma irmã que tinha muito temor de Deus. Tudo que ela fazia era consagrar ao Senhor. E ela um dia foi na casa desse rapaz. Falou: moço, me libera a casa. Eu preciso do aluguel. Eu sou uma moça de Uber, eu não tenho de onde tirar. E aí, o que aconteceu? Aquele rapaz xingou aquela mulher: eu não vou pagar. E se a senhora quiser tirar eu daqui, eu não vou sair. E eu vou fazer o seguinte: se a senhora começar a me insistir muito, eu vou matar a senhora. E começou a ameaçar aquela senhora viúva. Aí aquela senhora viúva, então, diante de uma circunstância, para quem reclamar? Para quem falar? Ameaçada de morte. Aquela senhora então começou a descer na madrugada de oração. Aquela senhora começou a descer na madrugada de oração e falou: Senhor, tudo que eu faço da tua obra, eu consagro a ti. Senhor, tudo que eu faço da tua obra, eu entrego ao Senhor, eu consagro ao Senhor. Senhor, esse homem não quer pagar o aluguel, esse homem é malvado, esse homem está me ameaçando de morte, e eu já uma senhora, já de idade, tenho até medo de confessar para alguém o que está acontecendo. Senhor, faz a tua obra. E aquela irmã então começou a orar, e ora, dias, e ora, e de repente ela sentiu no seu coração de orar, irmãos, e ela começou a falar assim, o Espírito Santo falou assim no coração dela assim: ora para eu enviar o meu exército, ora para eu enviar o meu exército. Ela falou assim: ora para mim enviar o meu exército? Sim. Aí aquela irmã começou a orar, Senhor, envia o teu exército nessa causa, Senhor, envia o teu exército nessa causa, Senhor, envia o teu exército nessa causa. E de repente, não é que Deus enviou o exército dele naquela causa? Num determinado dia bate alguém na porta daquela casa: eu não quero saber mais dessa casa da senhora, toma aqui a sua chave, amanhã cedo eu estou saindo dessa casa. Aquela casa está cheia de bicho, é barata, é sapo, é formiga. Olha lá para você ver formiga em cima da cama, mas é tanto bicho dentro daquela casa, aqui amanhã eu não quero saber dessa casa, eu vou entregar essa casa para a senhora. Aí de repente aquela irmã voltou para dentro de casa, pegou, fechou a porta e disse: Senhor, muito obrigado pelo Senhor ter enviado os teus exércitos.
Naquela noite, irmãos, para perturbar aquele homem, a casa daquele homem foi tomada de praga, foi tomada de formiga, foi tomada de vários tipos de inseto, irmão. Deus mandou uma nuvem de inseto para dentro daquela casa. Oh, irmão, o exército de Deus naquela hora não eram homens fardados, armados. Os exércitos de Deus que foram usados naquela hora foram aquelas formigas, foram aqueles insetos que infestaram a casa daquele homem, a ponto daquele homem que tinha um coração duro chegar nela e falar o seguinte: amanhã eu vou pegar, a casa está vazia e a casa eu vou devolver para a senhora. Ou seja, a oração tem poder para quebrar qualquer situação, para quebrar qualquer sofisma, para quebrar qualquer circunstância, para quebrar qualquer luta. Ou eu estou orando, mas não estou vendo nada, continua a orar. Eu estou orando, mas não estou vendo nada, continua a orar. Ora em pensamento, ora onde você quiser, ora de cabeça para baixo, brandando bananeira, de barriga para cima, de barriga para baixo, não tem problema. Deus está mandando alguém aqui nessa noite, é para orar, é para orar, é para colocar de joelhos na presença de Deus, que eu vou enviar os meus exércitos. Quem crê nisso, levanta a tua mão da glória a Deus. Oh, meu irmão, o profeta Abacuque começa o seu livro em oração, e o profeta Abacuque termina o seu livro também em oração. Irmão, homens de Deus que ora tem resposta, homens de Deus que ora alcança vitória, homens de Deus que ora, Deus ouve a sua oração. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu não estou ouvindo glória a Deus, eu não dá glória a Deus, irmão. Deus está dizendo para alguém que você está orando pouco, você está falando muito pouco comigo. Irmão, o que você gastaria dias e dias, meses e meses para resolver um problema, em questão de poucos dias você resolve uma situação na oração. Lembra desse testemunho? Oração, oração, oração. Nós que somos homens de Deus, eu sei que é mulher de Deus, irmão, nós somos muito atribulados. O inimigo ele vem com uma fúria muito grande sobre a nossa vida, irmãos. Ele não vem utilizando uma bateria como essa. Ele pode usar uma bateria, uma caixa de som, uma cadeira. Ele tem que usar algo que tem vida. Ele entra dentro de um corpo vivo. Pode entrar dentro do animal, de um inseto, de uma cobra, de um cachorro. Ele pode entrar dentro do cavalo, qualquer coisa. Ele não entrou dentro de uma manada de porcos? Não é verdade? Por que ele chegou diante de Jesus, quando Jesus estava expulsando aquela manada, aquela legião de demônios? Ele viu lá uma manada de porcos, e a legião falou: manda nós para aquela manada de porcos. E a Bíblia diz que a legião entrou dentro daquela manada de porcos, aquelas manadas de porcos se precipitou dentro do abismo, morreu afogada. Por causa daquela situação ali, irmão, por causa daquela situação ali, por causa daquela situação, as pessoas, o dono daquela manada de porcos, irou-se com Jesus. Irou-se com Jesus. Por quê? Porque teve um prejuízo muito grande. Ficou bravo, porque entrou naquela manada de porcos. Mas a Bíblia diz que Jesus libertou aquele homem. A legião de demônios que havia naquele homem. Irmãos, Deus vai libertar alguém da tua casa. Deus vai libertar alguém da tua família. Quando a luta começa a apertar, o cerco começa a apertar, é porque nós estamos perto de uma grande vitória. Acha só um pouquinho. Você está sem retorno. Quando nós estamos perto de receber uma bênção, irmão, as coisas vão começar a coxar mais ainda, vai apertando mais ainda. É porque nós estamos perto de alcançar uma vitória. Você está perto de alcançar uma bênção. E quando você está perto de alcançar uma bênção, irmão, o inimigo ele vem de todas as formas, de todas as maneiras. Aí você se depara como o profeta Abacuque aqui, ó, não tem mantimento, não tem dinheiro,
não tem nada, não tem recurso, não tem amigo, não tem amizade, não tem nada. Mas você tem o quê? Você tem Deus. Então o profeta Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça. Eu quero deixar a palavra para os irmãos aqui nessa noite, e já encerrando a minha mensagem, dizer para vocês: não perca sua fé em meio às circunstâncias da vida, irmãos. Não perca sua fé em meio a lutas que você esteja atravessando. Não perca sua fé. Fica firme com Jesus, independente de qualquer que seja a situação. Ó, irmãos, as provações elas vêm para nos testar. As provações elas vêm para nos tentar afastar da presença de Deus. Mas se você estiver firme em Jesus, você vai olhar para aquela luta ali e falar assim: ó, eu sou mais que vencedor. Eu posso todas as coisas aqui que me fortalece. É Jesus que me dá vitória. É Jesus que me dá vida. Estava contando para as meninas aqui hoje, e serve para os adolescentes aqui na igreja, que aconteceu uma situação agora no Natal, de duas crianças nadando na beira da piscina. E o pai de uma dessas crianças estava limpando a piscina, fazendo a sucção da piscina, fazendo a limpeza. E uma menina foi mergulhar, o cabelo dela engastalhou no ralo da piscina, e ela então ficou 15 minutos se debatendo de cabeça para baixo na piscina. A coleguinha, também pré-adolescente, estava do lado, não deu a mínima durante esses 15 minutos para socorrer aquela criança. Chegou a tocar nela, mas não gritou parentes nenhum. E aquela menina então, quando de repente o pai viu que a menina já estava lá afogando, tirou ela, tentou fazer os primeiros socorros, mas aquela menina então não veio a sobreviver. E eu estava vendo essa reportagem e vendo alguns comentários. As pessoas diziam assim: não condena a menina, não condena a menina. Mas irmãos, vem cá, uma menina, por exemplo, do tamanho daquela ali, ela tem noção do perigo. Uma menina daquele tamanho ali, se começar a sair uma faísca aqui debaixo da mesa, ela vai perceber que está saindo aquela, vai avisar o terror, está saindo fogo ali. Não estou julgando, não estou dizendo que seja o caso desse caso dessa menina, mas serve-se de alerta para que existem casos. Você sabia que crianças desse tamanho aqui já tem inveja de uma outra criança do mesmo tamanho? Você sabia? Sabia que adolescentes do tamanho do meu menino aqui já tem inveja de um outro adolescente? E muitas das vezes a inveja ela não é transparecida. Quando surge um determinado problema, a pessoa já estava doida para acontecer algo mesmo. A pessoa fala: o quê? Eu não vou comunicar a ninguém, não, deixa a situação acontecer. Então, o que acontece, irmãos? O mundo hoje, nós estamos rodeados de muitas pessoas que têm inveja de nós. Nós estamos rodeados hoje, não sabe por que a pessoa tem inveja da gente. Você pode estar perto de alguém e essa pessoa tem inveja de você. Aconteceu muitos anos atrás aqui no nosso ministério. Aconteceu isso no nosso ministério muitos anos atrás. Não dessa igreja, porque aqui essa igreja é nova, tem 3 anos de construção, quase 3 anos. Então, aconteceu de uma irmã ter contado um testemunho na igreja, e uma pessoa que estava do lado, Leninha, ficou com inveja. Aquela pessoa que estava do lado começou a caluniar aquela irmã e começou a questionar Deus, por que Deus havia abençoado aquela irmã e Deus não tinha abençoado ela. Irmãos, eu lembro que naquela época aquela irmã esparramou um espírito de contenda tão grande no seio da igreja, que foi uma coisa que eu liguei para um determinado pastor e falei para ele: pastor, como que eu faço para vencer essa situação dentro da igreja? Ele falou assim para mim: apóstolo, a cabeça da cobra você não vai achar onde ela está. Ela pode estar ali, ela pode estar aqui, ela pode estar ali, ela pode estar numa, ela pode estar no outro, ela pode estar no membro, ela pode estar no diácono, ela pode estar no presbítero. O senhor não vai achar a cabeça da cobra para você esmagar essa cobra, essa serpente. Eu falei: mas como que eu vou
situação. Ele falou só uma coisa assim, ó: você não é dono da igreja. Quem é dono da igreja é ele que morreu pela igreja. Então você vai fazer o seguinte: você vai jejuar e orar, irmãos. E aquele espírito contendo no meio da igreja, de repente, manifestou-se. Nós descobrimos quem que era irmão que ficou com inveja da outra ter contado o testemunho dentro da igreja. Às vezes você está dentro de irmãos, não estou dizendo aqui agora, mas às vezes nós estamos sentados dentro do culto de uma igreja, perto de alguém, que às vezes essa pessoa nem cai do lado, irmão. Não estou dizendo aqui entre famílias ali, aqui não, que eu tenho família aqui, tem família aqui. Eu estou falando assim, aleatório. Às vezes você está sentado perto de alguém, que aquela pessoa nem inveja de você. Então, até que você contar um testemunho aqui no altar da igreja, que Deus fez na sua vida, você tem muito discernimento, porque dependendo do que você contar, aquilo se transforma em maldição. Logicamente que alguém deveria se alegrar, mas no nosso meio, irmão, nem todo mundo é trigo, existe muito joio. Sabia disso, irmão? Existe muito joio na igreja. Aí você conta a bênção, irmão. Eu quero contar uma bênção, que Deus me deu isso. Para que foi contar? Para que foi contar? Posso contar um testemunho de rápido? Os irmãos não vão me levar a mão? Quando eu construí essa igreja aqui, vou contar uma coisa para os irmãos. Eu cheguei aqui nessa igreja que era só terra, só brejo. Pensa num lugar feio assim, irmão. Isso aqui era feio, mas acho que nem o diabo passava aqui. O diabo passava aqui, passava longe. Eu vou passar num lugar feio. Ele vai feio mesmo. Pensa num lugar feio. Aí de repente eu chego lá naquela casa ali na frente, ali mal acabado, não tinha recurso, não tinha nada. Meu pai tinha acabado de ganhar essa casa. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração: você troca no apartamento que você tem lá no Cruzeiro do Sul. Esse apartamento, irmão, quando eu era da idade da Kelly, 15 anos, 14, 13, eu ajudei muito meu pai trabalhando de servente com meu pai. E o meu pai falou para mim assim: ó, se você ajudar eu a construir 4 apartamentos e trabalhando comigo de servente, eu vou te dar um de presente. Falei: então, glória a Deus, né? E eu, irmãos, vinha de longe trazendo coisa nas costas, restos de materiais que meu pai ganhava, vinha pela linha fora até chegar no Cruzeiro do Sul, no bairro do Dono ali. E de repente meu pai construiu 4 apartamentos só com restos de materiais. Ele é pedreiro. E um dia em 2010, meu pai chegou com a chave num desses apartamentos e falou assim: ó, está aqui o seu apartamento, a sua recompensa, a chave na porta. Me deu, eu assustei, né? Ele me chamou, falou que precisava falar comigo, e de repente me dá um apartamento, a chave do apartamento. Morei nesse apartamento por muitos anos, criei meus filhos nesse apartamento por muitos anos. E há 3 anos atrás, eu, querendo sair desse apartamento, querendo mudar de bairro, vi essa casa, fiz uma troca com meu pai para esse lugar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu vi que aqui era uma terra mais terra. Vou tentar fazer uma área de churrasco aqui atrás, porque nós ainda temos um pouco de terreno aqui atrás. Fazer uma área de churrasco aqui e tal, e eu puxando uma cerca aqui, irmão, ia com as galinhas e tal, né? De repente eu escutei a voz do Espírito Santo falando assim para mim assim: aqui você vai construir uma igreja. Eu falei: o senhor está louco, o senhor está doido, o senhor está falando para mim que eu vou construir uma igreja aqui? Mas tem jeito, como vou construir uma igreja aqui? Não tem dinheiro para construir uma igreja aqui não. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: você vai no monte, pega 3 pedras, consagra ela no monte, joga essas pedras no concreto quando você fizer a primeira base, que a partir desse ato espiritual, essa igreja vai ficar de pé, ela não vai ser encerrada, ela vai ficar de pé. Aí, irmãos, nós abrimos a primeira vala aqui, ó, eu e meu vizinho aqui. Nós não entendíamos. Seguimos essa parede aqui com um corpo que tem do lado aqui, que passa uma água aqui do lado. Nós colocamos ela fora do esquadro, porque ela está seguindo o corpo que tem do lado aqui. Se nós tivéssemos entendido, nós não
Fizemos a primeira base isso aqui. Aí comecei uma base lá na direção do banheiro, lá em cima. Uma base, fiz um buraco. Irmão, quando nós fizemos um buraco ali, achamos uma coceira mais grande. Pensa num cupim cheio de formiga, mas formiga mesmo, irmão. A formiga começou a moroçar e vinha para cima do pedreiro, deixava o pedreiro de jeito nenhum trabalhar. O Espírito Santo falou no meu coração: se joga essa pedra dentro agora desse concreto aí agora. Irmão, mas foi uma luta, eu joguei essa pedra. Irmão, passado poucos dias, esse lugar aqui infestou de bicho de pé. Mas bicho de pé e purga. Mas bicho de pé e purga mesmo. Eu falei, é guerra espiritual. E começamos a fazer a base. Debaixo de cada piso desse aqui, ó, cada piso desse tem um pedido de oração. Cada piso desse aqui tem um pedido de oração. Na reta onde está o irmão ali, tem um saco de pedido de oração enterrado dentro da base. Naquela primeira galeria ali tem um saco de pedido de oração, tem uma Bíblia enterrada no meio daquela galeria. Essa igreja ela tem Bíblias, pedras consagradas, e lá em cima da galeria, em cada parte desse piso aqui, um envelope com pedido de oração. As pessoas iam dando oferta e escrevendo os pedidos de oração, e ia colocando. Chegou o ponto da obra, está aqui de pé, para a glória e honra do Senhor, porque o Senhor falou e Ele cumpriu. Então, não foi fácil, foi luta, foi dificuldade, mas a oração foi movendo a mão de Deus naquela época. Parecia material onde não tinha. Irmãos, foram gastos aqui 150 mil reais em materiais de construção, que eu não sei de onde nós tiramos isso. 37 mil reais de mão de obra paga, fora as mãos de obra doadas. Aí você me pergunta para mim assim: onde nós tiramos isso? Eu lembro do ato espiritual que Deus falou lá em cima. Temos sim enfrentado lutas, sim. Temos enfrentado situações difíceis na nossa vida, sim. Mas uma coisa eu aprendi, irmã Leda, que no período dessa igreja aqui foi o período que eu mais tive experiência com Deus em oração. Quem sabe Deus quer te dar nessa noite experiência debaixo de uma oração. Quem sabe nessa noite Deus quer voltar a te dar experiências. E eu lembro que quando eu parei na igreja, que já estava só na metade, eu não tinha mais condições de levantar. Eu botei a boca do pó no meio da terra aqui, irmãos, e falei assim: Senhor, eu já anunciei no Facebook, já anunciei, a cidade inteira está vendo a construção dessa obra, e se essa obra não sair, não vai ser eu que vou ser envergonhado, mas quem vai ser envergonhado vai ser o nome do Senhor. Irmãos, quando eu falei isso, no dia seguinte, 6 mil reais já caiu na conta. Irmãos, passaram mais 2, 3 dias, 2 mil reais. Passaram mais 2, 3 dias, 3 mil reais. Eu sei que numa semana passou 15 mil reais de oferta, irmãos. Irmãos, isso que eu falo, se Deus nos der um outro terreno para nós construirmos uma igreja, o povo ama ajudar a obra de Deus a levantar. O povo ama. Hoje, depois que a obra já está levantada, muito pouco recurso, porque o povo é assim, irmãos, ó. Eu acho que para poder pagar os pecados, ele fala assim: eu vou dar uma ajuda, eu vou dar uma oferta. Esse piso aqui, esse aqui, foi uma pessoa que comprou para a casa dele, pagou 6 mil reais nesse piso aqui, e não gostou, a esposa dele não gostou. Eles me ligaram aqui, veio aqui em casa para pegar o piso. Irmão, o meu carreiro deu uns 3, 4 viagens nesse carreiro, trouxe esse piso. Só irmãos, só nesse pedaço aqui foram gastos 2 mil reais de argamassa. Só esse telhado daqui lá em cima foram 8.500 reais. Cada parede dessa aqui ficou em 2 mil reais para rebocar. Aí você pergunta assim:
como que foi feito? Irmão, eu não sei. E sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Eu quero voltar da experiência para essa igreja. Eu quero voltar da experiência para esse povo estar aqui. Eu quero voltar da experiência, ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Senhor. Eu perdi amigos por causa dessa obra. Eu perdi companheiros de altar que pregavam aqui, nunca mais quiseram orar na minha cara por causa dessa obra. Mas uma coisa eu aprendi, que quando se dobra o joelho, o céu ouve. Ele pode até estar em silêncio, mas ele ouve. Vivemos dias de guerras espirituais, aonde se exige mais um período de mais consagração para as orações chegarem até o trono da graça de Deus, mas nada impede da oração chegar diante de Deus. E se você orar hoje, Deus ele faz. Se você orar hoje, Deus ele te entrega. O que você veio buscar de Deus aqui nessa noite? O apóstolo, nessa sexta-feira, eu vim buscar por uma libertação. Eu vim buscar por uma provisão. Eu vim buscar por uma paz, uma alegria aqui na minha alma. Eu vim buscar só para agradecer mesmo, apóstolo. Só quero agradecer. O que você veio buscar de Deus nessa noite? Mas não olha para a fé daqueles que estão fracos, não. Olha para a fé de quem está avivado. Olha para a fé de quem tem fé. Porque se depender com quem você andar, você desanima na fé. Que a pessoa só murmura a vida inteira, reclama a vida inteira. Ó céu, ó luz, ó tem misericórdia, ó Deus me abandonou, ó Deus me esqueceu. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos lendo aqui no livro do profeta Abacuque, capítulo número 3. Nós estamos lendo aqui no livro do profeta Abacuque aqui. E o mais interessante, que lá no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 4, diz assim: mas o justo pela sua fé viverá. Mas o justo pela sua fé viverá. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. O tempo de Deus ainda está sobre a tua vida. O cronos de Deus, o relógio de Deus ainda está sobre a sua vida. E no tempo de Deus se cumprirá uma promessa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Filipenses capítulo 1, versículo número 6, tendo por certo isso mesmo, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até a vinda de Cristo Jesus. Está só começando, está só começando, está só começando, está só começando. Vai dando glória a Deus aí. Está só começando, agora encerra, deu 9 horas. Está só começando o que Deus há de fazer. Está só começando, é só o começo. Muitas outras bênçãos vai chegar por aí. Deus está falando para alguém hoje. É só o início de muita bênção, Saniel. É só o início, é só o início, Saniel. É só o início, Henrique. É só o início, irmão. É só o início do que Deus está fazendo, de uma fagulha, de uma faísca, que Deus vai mudar muita história. A fé. Mas não abandona ela não. Deixa ela de lado não. Olha para Jesus. Foi cantado aqui nessa noite. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só nele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Você que está na internet vai assistir essa pregação assim, ó. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só
coroa que me dará. É pela fé, irmão. Deus está falando de fé que nessa sexta-feira. Oh, jovens irmãos, nós não podemos perder a fé. Nós temos um mundo melhor nos aguardando. Não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter tristeza, não vai ter nada. A Bíblia diz que Deus vai jogar nos nossos rostos toda lágrima. Isso aqui é passageiro, nós estamos peregrinos aqui, irmão. Nós só estamos sendo forjados, nosso caráter aqui para nós. Breve virá. Breve virá. Breve Jesus voltará. Breve virá. Breve virá. Breve Jesus voltará. Então em breve vai passar, a luta vai passar. Ou vai se formar uma Abacuque, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, a notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Deus quer avivar essa igreja, Deus quer avivar essa obra, Deus quer avivar os irmãos, Deus quer avivar os obreiros. Pega o obreiro frouxo, eu estou com dor no voo, é o obreiro avivado mesmo. Fala, não, eu vou pela fé, porque é nela que eu tenho que estar. É como irmão, pastor, é como irmão, estava lá no leito de enfermidade, e ele dizia assim: traga o pastor aqui, eu quero entregar o meu dízimo, quero tomar a última santa ceia, porque a partir de amanhã estarei eu com o Senhor. Era o irmão daqui da cidade lá, não posso falar o nome dele aqui, porque a família talvez vai assistir a mensagem. Era o irmão aqui da Vila Alzira, congregava na Assembleia de Deus Missões. Irmão, traga o pastor aqui no hospital, quero entregar o meu dízimo e quero tomar a minha última santa ceia. No dia seguinte aquele irmão já estava na glória. É a convicção daquele que é salvo, é a convicção daquele que tem fé, é a convicção daquele que tem certeza de se partir, está na glória. Mas agora quem não tem convicção, como tem convicção? É pedir para Deus dar convicção da tua salvação. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, dai-me a alegria da salvação. Senhor, eu quero ter alegria da salvação na minha alma. Senhor, eu quero ter alegria da salvação na minha alma. Eu quero ter certeza, eu não quero ter dúvida da minha salvação. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Fica sobre os teus pés em nome de Jesus. Irmã Leninha, recolhe para nós as ofertas dessa noite. Aleluia. Você que trouxe sua oferta, se você... Aleluia. Irmã Leninha, então os envelopes aqui, quem quiser pegar, escrever um pedido de oração, está aqui. Já está juntando aqui os pedidos de oração para daqui a mais semana um monte. Amém? Toca para nós enquanto ela vai recolher as ofertas, Ana Filha. Pode ser. Aleluia. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará. E Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que ofertam de todo o coração. Dando a eles muita paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Quem quiser oração aqui no altar, o culto domingo é 7 horas da noite. E depois terça-feira, em nome de Jesus. Na quarta-feira nós vamos reunir toda a igreja aqui na porta da igreja para fazer o evangelismo. Amém? Ontem nós reunimos aí, eu e minha família, nós saímos para fazer evangelismo. Então,
vai ser convidado quarta-feira, 7 horas da noite, aqui na porta da igreja, né? Vou pedir para o Samuelzinho para avisar, na terça também vou avisando, né? Que nós vamos fazer um evangelismo aqui na quarta-feira, irmãos. Tem almas para ser ganhas. E o culto lá no Novo Horizonte, nós estamos com tempo, não vai ter mais culto lá, né? E os irmãos vêm aqui para sede, né? Vem para sede ou em Jaci, né? Jaci, os irmãos que estão lá em Jaci, amém? Louvado seja Deus. Então, estenda a sua mão aí, deixa eu dar a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nesta noite, e que os irmãos tenham um ótimo